Olá, seja bem-vindo você que está nos dando a audiência ao Metrópolis Podcast. Nós estamos hoje aqui para conversar sobre o tema segurança e nada mais, nada menos com dois grandes especialistas no tema de segurança. Nós dividimos então esse podcast para você que nos acompanha em duas metades, sendo que essas duas metades elas vão estar interagindo para que seja mais fluido, né? Então nós vamos falar sobre segurança patrimonial, nós vamos falar sobre segurança digital e no decorrer do nosso bate-papo nós vamos também ter convidados aqui que vão estar fazendo as suas próprias perguntas, aumentando então o nosso bate-papo. Bem, antes de mais nada eu gostaria de estar agradecendo o nosso patrocínio de hoje, que é o Chopp da Hora. E nós também gostaríamos de estar agradecendo a audiência de todos vocês. Se você já costuma ter acesso ao nosso canal, não esqueça também de compartilhar esse conteúdo, não esqueça de dar o like caso você tenha gostado e também ser membro. Isso vai nos ajudar bastante a alcançar mais gente. Sem mais delongas, gostaria de estar fazendo então o chamado para a apresentação de vocês. Vou começar com o Paulo Sérgio. Quem é você, Paulo Sérgio? Eu sou Paulo, sou diretor do GARRA, Sistema de Segurança, estamos aí há 22 anos no mercado. Fui policial militar durante muitos anos e logo quando iniciamos aí o processo aí dessa jornada, vimos um espaço muito grande, porque o poder público, com o passar do tempo aí, teve uma dificuldade muito grande de atender. E nós, de uma forma diferenciada, buscamos o quê? Tecnologias e processos que a gente vai de encontro à necessidade de vocês, para que a gente possa aí poder desenvolver um trabalho na área de segurança. E aí surgiu a GARRA Sistema de Segurança e estamos aí muito contentes com esse processo, porque cada dia mais se vê, né, Júlio, a necessidade de você ter um sistema de segurança para sua residência. Antigamente eu até falava assim que a segurança ela vinha em último plano. Hoje você vai construir uma casa, você vai fazer alguma coisinha, segurança é o primeiro passo. Porque não dá, porque desde o início da obra, é interessante que eu estava vendo, porque nos últimos tempos está sendo assim, me buscavam quando o pintor estava entrando, e agora não. Então agora já está ao contrário, né? Já está procurando a gente antes, porque já estão roubando os fios do próprio padrão antes mesmo que a obra inicie. Então a GARRA ela nasceu nessa necessidade, ela nasceu na necessidade que o nosso público estava precisando de um atendimento de primazia, um atendimento com foco no cliente específico mesmo, né? Ele ter a sua própria segurança privada. Muito bem. Agora eu queria saber de você. Quem é você, Leandro? Olá, pessoal. Meu nome é Leandro D'Andrea, sou diretor do D'Andrea Soluções Corporativas. A gente trabalha no nicho de segurança digital, no mais focado na parte realmente de segurança dos seus dados, bancos de dados, seus sistemas, de toda a parte empresarial de sistemas integrados. Muito bem. Nós estamos aqui com praticamente uma geração e meia, né, de diferença, e é isso que a gente está buscando colocar aqui. Quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de construção, essa construção de segurança, né? Mais adiante a gente vai estar falando muito sobre isso, sobre a sensação de estar seguro. Mas essa construção de segurança, como o Paulo estava acabando de falar, ela hoje está nascendo cada vez mais cedo. Né? Ele acabou de dizer então para a gente que as pessoas estão tendo que estar seguras para que aquilo que ela está usando para edificar a sua casa não esteja sendo roubada, né? Ou seja, se inverteu, né, essa sensação. Então, por isso, de hoje, nós estamos aqui falando sobre essa ideia de patrimônio e essa ideia de um outro patrimônio, né? Porque hoje a nossa reputação talvez seja o nosso mais exposto patrimônio. Então, a primeira pergunta que eu faço a você, Paulo Sérgio, o que é patrimônio? A gente fala de segurança patrimonial, mas o que compreende esse patrimônio? O patrimônio ele se estende eu acho que abrange uma coisa muito grande, né? Eu primeiro penso, quando você pensa em patrimônio, você pensa num bem imóvel, num bem imóvel, tipo carro, casa, é o que você pensa no primeiro momento. Mas hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente. Patrimônio maior, qual é o seu bem maior, Júlio? Que você tem, que você preza? Qual é o teu bem maior? Como eu venho de uma cidade muito grande e o que eu não tinha era segurança. E eu falo que o bem maior hoje é a sua vida e a sua família.
Antes de qualquer coisa, antes de qualquer bem, eu penso assim. Tanto que nós temos um slogan. Sempre que a gente pensa, quando a Garra ela surgiu, ela não pensou em só proteger o patrimônio, e sim a sua segurança. Porque a sua segurança, eu sempre falo, e o nosso slogan é esse, a sua segurança é o nosso maior patrimônio, cara. Então é assim, eu penso assim, o que é patrimônio? Patrimônio é tudo aquilo que envolve, que tem valor para você. E eu acredito que começando pela sua família, pela sua própria segurança, e depois sim, sobre um bem imóvel, e é isso que a Garra ela pensa, ela pensa em você. Primeiro vamos pensar em você e sua família, e depois o resto vem junto, com a segurança patrimonial. Então a gente pode abranger aqui que o patrimônio seria algo que eu posso pegar, sim, e os tangíveis, os tangíveis e intangíveis. Que, lógico, por exemplo, quando uma pessoa ela se vê literalmente assaltada, imagina, você sai para trabalhar, né? Você tem aquela sensação de que você está deixando família, está deixando seus bens, que todos nós aqui lutamos muito para tê-los, e de repente ao voltar para casa você dá falta daquele bem. Cara, e geralmente essa falta, ela sempre vem com a outra violência, né? Sim, é costume da pessoa mal intencionada, ela invade a sua casa e ela deixa um rastro. Rapaz. Aquilo tira essa paz, né? Tem pessoas que ficam traumatizadas e não querem nem voltar para a própria casa. Sim, né? Então, quando a gente fala de patrimônio, você está querendo dizer então que é muito mais do que o bem que você possa pegar e quantificar, sim, mas é aquela tua segurança. Sim. E também tem o patrimônio industrial, né? Como vocês também fazem esse tipo de segurança. Qual é, então, agora que foi definido mais ou menos aí como o que tange a patrimônio, qual é a diferença então do patrimônio particular, residencial, para o patrimônio industrial, a minha empresa? Tem alguma diferença nesse trato? Olha, eu acredito, assim, na minha concepção e no meu modo de ver, né, Júlio? Não sei se é o seu. Mas eu acho que não tem diferença, porque indiferente à circunstância, indiferente ao ambiente, a proteção e a segurança ela se faz necessária, seja ela lá na sua casa, seja ela no teu comércio, ou seja na sua indústria. Podem ter valores mensuráveis maiores, mas isso indifere. Porque quando nós falamos de segurança, nós não falamos só, como nós falamos assim, aquilo algo tangível que se pegue, mas nós estamos falando de uma proteção. Quando nós falamos em segurança, nós falamos em você fazer uma prevenção para que você não tenha um prejuízo. No caso da indústria, eu vejo assim, devido à própria estrutura que uma indústria tem, a quantidade de colaboradores, toda uma movimentação, óbvio, você tem que dar uma atenção um pouco maior. Por quê? Porque ali você tem que fazer a prevenção para o seu cliente, para que dentro dos processos que existem de equipamentos hoje, com a tecnologia que está avançada, você fazer com que você proteja, você faz uma prevenção para que ele minimize os seus prejuízos. E sempre lembrando que nunca vai ser total não, cara. Você vai fazer de tudo, mas você vai diminuir. Eu sempre falo para meus clientes, eu vou trabalhar sempre com a diminuição. Então, quando você fala sobre a indústria é mais ou menos, não. Eu falo assim, que ela é no mesmo nível, mas requer uma certa mais atenção. Não sei se é para você isso pegando o gancho na parte digital, que a parte de segurança digital eu não consigo fazer, que é uma das diretrizes nossa, é ter a segurança privada ali, patrimonial mesmo. Tem que estar. Por quê? Porque quando você entra numa empresa que você vai proteger, você tem que proteger o servidor de ser roubado. Ele não pode sair dali. Você tem que ter alguns outros tipos de proteção com equipamentos que você vai colocar em pontos, em racks, né? E o mais, como o Paulo bem colocou agora, a prevenção é o primordial. Mesmo na parte de segurança digital, você nunca vai conseguir 100% de assertividade nisso. O que acontece? A gente consegue trabalhar com até 90%, 95%. Mas sempre, como todo no mundo digital, é muito, muito rápido as coisas. A evolução é muito ligeira. Então, a gente tem que estar sempre se focando e se especializando em mais ataques, né? Então, foi muito bem colocado isso. A prevenção é o que a gente faz. Tanto no colocado pelo Paulo, mas também no digital a gente trabalha dessa mesma forma. E o interessante é que as duas caminham juntas, né? Exato. Você vê bem, hoje a maior parte com a evolução das câmeras, que eu sou do tempo ainda que era tudo analógico. Rapaz, para você poder ter uma gravação, chega a ser cômico. Cara, era umas fitona cassete. Eu lembro que o primeiro cliente meu, eu não vou revelar o nome para que a gente não venha, né, até não pedir uma autorização, mas esse cliente, ele é de uma relojoaria. E eu lembro como se fosse hoje. Cara, nós colocávamos um gravadorzão que usava umas fitas cassete mesmo, daquelas bem grandonas de filme.
Você jogava ali, ele tinha 2, 3 horas de gravação, era até engraçado. Naquela época, ele tinha um armário de aço, onde por dia ele perdia mais tempo em ficar trocando a fita e colocando para que depois ele pudesse ver o processo do que qualquer outra coisa. E olha, eu vou falar uma coisa, chega a ser bizarro. E eu falava assim, gente, eu ainda fui dessa época dessa tecnologia. Cara, então o que é gostoso da segurança é isso. Eu vi a evolução acontecer. E quando falava-se assim que ia ver o sistema digital, o sistema de câmera, eu era totalmente averso. As primeiras placas, depois que desenvolveram depois do sistema do Pentatex, aquelas coisas todas. Pico 2000. Aí veio as Pico 2000. Falava, cara, isso aí veio com uma evolução. GeoVision. E aquelas placas, elas nos davam uma garantia do quê? Através de um HD, poder gravar o processo de uma forma mais tranquila e até mesmo visualizar de fora. Aí que foi gradativamente o processo crescendo. Mas o interessante era isso. Então, o que eu vou falar para você? E com a evolução agora para as câmeras, puxa vida, tudo HD, tudo IP, aí entra, parece que a segurança digital ela caminha junto. Sim, sempre. Porque quando eu entro numa porta, quando eu entro espaço numa internet, eu libero o que é meu e abro para todo mundo, que se um hack pode entrar facilmente. Por isso que hoje eu falo que a segurança patrimonial, ela caminha junto com a segurança digital. É uma diretriz da nossa parte. Ela precisa ter isso como base. Não tem como. Eu preciso que ele me libere acesso, né? Sim. Eu preciso que ele me libere acesso. Eu preciso que você bloqueie de invasores para dentro do sistema. Exato. Porque senão, como você falou da indústria, o cara pode chegar ali, entrar, ele vê todo o processo seu, vê todo o seu andar, vê toda a sua rotina de trabalho, de chegada, de saída, de processo de pagamento e depois efetuar um assalto. Então, a segurança digital, você está louco. Hoje ela caminha junto, tanto que eu vou falar uma coisa, hoje quando eu vou buscar alguma empresa, eu já busco o parceiro, quem é a empresa de soluções em tecnologia que atende você na proteção de dados? Eu já venho, trocamos uma ideia para que a gente possa assim caminhar juntos. Alinhar, né? Alinhado. Bem, agora que já começamos a entrar bem no assunto, eu tenho uma dúvida, será que com a evolução dessas tecnologias, a união da colaborativa dos profissionais, como o Leandro, por exemplo, que faz toda essa parte de segurança de rede, segurança de dados trafegados, nós ainda não estamos um pouco atrás no que tange as pessoas? Porque, veja só, nós temos tecnologia. Sim. Mas as pessoas parece que às vezes continuam as mesmas. Continuam utilizando-se dos mesmos velhos hábitos que fazem com que aquela tecnologia não vá para frente. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós já conversamos sobre isso várias vezes. Imagina uma pessoa que vai viajar. Então ela tem todo o sistema de segurança, câmeras, ela tem alarmes, só que ela não avisa ao vizinho que vai viajar. E como você bem coloca ali, ela esquece de que pessoas vão passar ali e deixar prospectos no seu portão e vai se acumulando aquelas propagandas e quem está mal intencionado vai ver que não tem ninguém naquela casa, ninguém que recolha. Então, assim, eu queria começar neste ponto. Essa pergunta é formulada para isso. Em que medida evoluiu-se a tecnologia, como você acabou de falar, sai da área analógica e passa para digital e aumenta-se a velocidade, você pode fazer acesso de qualquer lugar, mas ao mesmo tempo parece não ter evoluído a consciência das pessoas de quebrar a rotina, né? De não se expor tanto. O que você pode falar sobre isso? Eu vejo assim, vou interromper o Júnior um pouquinho aí, mas assim, no que tange a minha área, a segurança patrimonial, obviamente que por mais que você invista em toda a tecnologia, como você já mesmo disse, colocando câmeras, cerca elétricas, alarme monitorado, ainda existem processos que você pode facilitar para que aquele que está mal intencionado, ou seja, aquela pessoa que quer praticar o ato ali, ela não só devido a todo esse processo que você implantou, ela tem esse impacto de segurança, mas você também não pode aguçar. Porque por incrível que pareça, caraca, meu, os bichos estão ousados. Pensa que os meninos estão ousados. Eles fazem eles tentam quebrar
todas essas barreiras para se demonstrar que já são expert no assunto. Eu até vi agora esses dias uma entrevista do rapaz que já tinha arrombado só numa noite mais de 3, 4 casas, e aí o repórter entrevistando ele falou assim: cara, como é que você conseguiu romper cerca, romper alarme, romper câmeras? O que ele falou? Ele falou: rapaz, eu não posso revelar o segredo da minha profissão. Então, para que você possa evitar tudo isso, cara, o cara ainda chacoteia, porque é assim. Por não haver tanta impunidade mais, você assaltar hoje é uma coisa mais comum. Então, puxa vida. Eles, né? E eles acham bonito. Quanto mais barreira. É igual aquelas pessoas que, nesses grandes centros, gostam de fazer pichações em prédio. Quanto mais alto o prédio, mais o quê? Mais ponto ele vai fazer na comunidade dele. E o ladrão ele chegou a chamar de fama, né? Então, assim, hall da fama. E o ladrão é assim. Então, aquele que gosta de praticar esse ato, hoje a barreira para ele está se tornando só apenas um desafio que faz ele ter mais adrenalina na conquista do fato. E no mundo digital também não foge disso, não. Quando você consegue invadir ali, hoje tem comunidades hackers mesmo, temos a grandes Anonymous, por exemplo, que tem isso aí, por exemplo, já partindo para o lado da Dark Web, Deep Web, você consegue contratar comunidades para quebrar sistemas mesmo. E é feito na maior velocidade. Então, de repente, não sei, eu vou colocar um ponto que a segurança digital ela nunca foi tão priorizada como tem sido agora. Porque o gestor da empresa, quando sofre um ataque, ele não investe em segurança até ter acontecido. Depois que acontece, as pessoas passam a pensar com um olhar mais aguçado que aquilo pode vir de novo, pode parar a tua empresa. Eu já vi empresa fechar, quebrar mesmo, falir por conta de ter perdido o seu banco de dados. Então, aquilo que a gente fala, você ignora até acontecer com você, né? Depois que acontece com você, você passa a tomar atento nisso aí. Muito bem. E dentro disso aí, só um pouco interrompendo, mas tudo isso que você falou é válido. Por quê? Você investe tudo isso, investe segurança, mas você facilita para que você aguce a curiosidade dele fazer, então você tem que tomar algumas normas e alguns padrões de quando for viajar. Hoje mesmo eu atendi uma cliente interessante. Ela ia viajar, já tem todo o sistema de segurança nosso, mas ela falou: o que eu posso fazer a mais? Aí eu fui dar as instruções que são regulares e as normativas básicas para você fazer uma prática para que você evite aguçar a curiosidade dessa pessoa que queira praticar o ato. E eu falei para ela: olha, você tem correspondências então que vão vir? Não, elas vão para a caixa postal lá e a gente pega depois. Eu falei: então legal, então já sei que não vai vir revistas, para que não acumule, como você mesmo disse, tudo na frente da casa. Você tem alguma zeladoria que vai fazer o quê? A limpeza, porque ela vai ficar por um mês. Então, puxa vida, uma casa abandonada durante um mês, o que vai acontecer? Vai acumular folhas, vai acumular sujeira na varanda, né? Aí ela falou assim: olha, eu não tinha pensado nisso. Então, vamos contratar uma zeladoria, vou passar um orçamento para você de uma zeladoria, que a gente tem um pessoal que também é terceirizado da gente, que são parceiros nossos, aonde uma vez por semana, ou se for necessário em caso de temporal, alguma coisa que danifique muito, que surge muito, venha rastelar o seu quintal, venha varrer a sua varanda, venha coletar o seu lixo da frente, para que de forma alguma... E outra coisa, eu falei para ela: não, por favor, que isso é um clássico, né? Eu vou sair de casa, vou deixar a televisão ligada, para mostrar que tem alguém em casa. O rádio também é deixado, vou deixar o rádio ligado. Aí aquele rádio e aquela televisão fica lá tocando 24 horas. Ladrão é bobo, gente. Meu Deus. Luz acesa direto, então, né? são armadilhas. A luz da varanda acesa, por favor, não faça nada disso. Deixe tudo de uma forma normal. Tá marcando, você está falando assim, aqui está liberado para você tentar pegar, porque não vai ter ninguém. Tenta sorte. Então é isso aí. Você me fez lembrar uma música muito interessante do Engenheiros do Havaí, em que o vocalista canta assim: luzes acesas, conversa animada, é só a televisão. Ele faz essa analogia, né, de como as pessoas deixam a televisão ligada. Com essa sensação de que quem está ali está vendo alegria. E também é interessante que, se a gente for parar para ver, Hollywood também já ilustrou isso para chamar a atenção. Aquela saga lá do menino que fica preso em casa,
Esqueceram de mim? Nossa, Quando os ladrões ficam ali à espreita, ele faz uma festa, né? Organiza, e é tão interessante que ele coloca lá, eu me lembro que isso é fato de infância, a gente nunca esquece, ele pega o pôster lá do Michael Jordan, amarra ele num trenzinho, e ele fica dando volta, né? E aquilo por algum momento engana. Sim. E é isso que eu queria dizer. Há quem diga aí na mente maliciosa criminal que eles têm algo que nós normais não temos, que é o fator surpresa. Sim. Né? Sim. Quando o cara grita, é um assalto, ou lá na minha terra, como eles costumam dizer, perdeu, maluco. Aí você fica vendido no assalto. Você falou desde o começo a ideia hoje da prevenção. Em que constitui, então, a prevenção? Imagine que eu queira ter uma casa nova. Você conseguiria colocar isso num plano rápido? Quais as etapas de prevenção? Sim. Você está falando em termos de segurança. De segurança. Aqui o objetivo nosso é a segurança patrimonial. Primeira coisa que eu faço quando eu chego e eu capacito meus consultores para que quando eles vão no local é ver igual o bandido veria. É fato. A prevenção que você tem que fazer é você olhando para o imóvel, olhando para a rotina, perguntando sobre a rotina do nosso cliente e você montar um processo para de forma que você mostre para ele que tudo aquilo que o ladrão possa ver. Né? Eu fui numa casa agora recentemente, onde o que eu vi de proteção maior? O fundo. Eu falei, seu fundo está desguarnecido. Ele falou, mas por que você fala? Porque aqui tem um terreno baldio, aqui tem uma casa em construção e tem um espaço muito fácil da pessoa poder adentrar por aí. Então o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com a cerca, vamos trabalhar com a concertina, só nesse perímetro. Por que a concertina? Para mim ter mais um fator para desestimular aquela tentativa por aquele local. Então, quando eu vou fazer, eu posso mensurar que eu olho assim. Eu olho como se fosse o ladrão fosse agir. E pensava de que forma ele fez. Ainda mais pela minha própria experiência, porque eu antes mesmo de ter a empresa de segurança, né, particular nossa, eu fui policial militar durante 17 anos. Então, consegui durante esse processo pegar um pouco de know-how diante de tudo aquilo que eu vi das presepadas, né, que a gente vê. Então, você já chega de uma forma diferente. E eu procuro passar isso para os meus consultores. Então, você olha como se você fosse roubar essa casa. Entendi. E aí você monte o processo. Para exatamente acabar com esse fator surpresa. Sim, desde a rotina. Porque o que eu falo? Hoje com a aplicação das câmeras. Você tem câmera, não é para você ficar só com ela guardada no seu aplicativo. Você vai chegar na sua casa. Adianta eu blindar a sua casa, blindar o seu patrimônio, mas não blindar você. Você tem uma rotina de chegar de madrugada todas as madrugadas. Né? Aí o ladrão começa a observar o quê? Puxa vida, esse cara chega 2 horas da manhã todo dia, ou 1 hora, ou meia-noite que seja, ou até mesmo 7 horas da noite, 8 horas, porque por incrível que pareça, antigamente era de madrugada, agora já não é mais não. Agora já tá. Agora é qualquer horário de dia estão entrando. Tive clientes que foram surpreendidos na saída para comprar um pão na padaria, A hora que voltou, já tinha seus bens patrimoniais roubados. Nem sequer ele ativou o alarme, porque ele acreditou que era impossível aquele período tão pequeno fazer. Então você tem que pensar como bandido. E você tem que mostrar na mente daquele nosso cliente qual é a percepção que ele tem que ter diante das circunstâncias. Eu vou chegar de madrugada. Puxa vida, abro o meu aplicativo, olho para o panorama da frente da casa onde eu deixei as câmeras colocadas, dispostas. Vejo se não tem ninguém estranho. Passo com o meu carro, mesmo não vendo. Pode estar escondido atrás de uma árvore, pode estar num canto, pode estar atrás de um carro. Então você passa, observa. Não viu nenhuma movimentação estranha, dá uma voltinha e retorna, abre o portão e entra. Porque senão tudo aquilo que eu fiz para blindar o seu patrimônio, você joga em risco com sua atitude. Exatamente. Você desarmou, né? Você desarmou, ele me desarma. Exatamente. Sim. E falar em armar e desarmar, Leandro, eu acompanhando a sua rede social, eu deparei ali com uma postagem muito interessante. Você diz o seguinte, que você dividiria aquilo em 3 etapas
para explicar o que acontece com uma pessoa que recebe um e-mail endereçado ao nome dela, por incrível que pareça. Ela que mandou para ela mesma. E que estava escrito ali que ela tinha 24 horas para pagar. Manda-se um link, né, de um Pix para que ela pague, senão os dados dela vão ser... E aí você fala, interessante que você fala ali que é uma coisa comum. Eu queria que você tentasse explicar para a gente como que isso acontece. Eu vou citar um caso, assim, mas 80% das pessoas podem se familiarizar com esse caso. Você abre lá teu e-mail, tem um e-mail lá, eu peguei você fazendo tal coisa, vendo um vídeo de conteúdo duvidoso, e se você peguei a sua imagem da webcam, se você não me pagar até a meia-noite de hoje, eu vou soltar isso em todas as redes e todo mundo vai saber. Já tem sua lista de contatos, eu já tenho todo o seu know-how virtual. Eu vou soltar em todos os lugares que você tem acesso. Então a pessoa entra em desespero. Mesmo ela não tendo feito, porque o cara pode fazer uma montagem muito simples. Hoje é muito fácil fazer uma montagem. Tanto de vídeo, hoje a gente tem uma tecnologia que troca o rosto, cara. E fica perfeito. Então, aí a pessoa entra em desespero, já vai lá e vai clicando no link. Aí ela se ferrou. Até porque, às vezes, não cai nem no lixo eletrônico. Não, ela passa direto. Ela já vai direto. Essa que é a mais perigosa, porque como eles vão evoluindo, geralmente a gente tem ferramentas, motores de antivírus, spam, que move aquilo lá e não deixa nem chegar para você. Certo. Mas com a evolução da engenharia social, cara, eu costumo dizer assim, a gente está sendo sempre observado, acho que tanto na tua área também, né? Sim. Sempre o pessoal está de olho no que você está fazendo, pega os seus costumes e ele acha uma brecha ali para ele inserir alguma coisa, tanto no mundo digital ali para você, quanto no mundo real, patrimonial mesmo. Né? Sim. Eles estudam você. Engenharia social é justamente isso, estudar a pessoa para que ache uma brecha para ele conseguir causar algum malefício. Então, né, nessa questão do e-mail, a recomendação que a gente deixa é nunca clicar em link suspeito. Sempre usar desconfiando e usar abrir coisas que realmente são pessoas que falam com você. Chega muita mensagem, você vai ver conta da Vivo, você nem Vivo tem, cara. Por que você vai clicar lá? Você sabe que não é. Então você tem que ter um know-how ali, né, para saber utilizar as ferramentas. Uma massa crítica, por exemplo, de dizer em que medida isso aqui pode ser real, né? Porque é tão esdrúxulo isso que a gente fica curioso. Então talvez seja isso que você quis dizer lá, que são 3 fatores. Você fala lá de ganância, você fala de curiosidade e depois você fala de engenharia social. Explica pra gente isso aí. Exatamente, cara. A primeira parte que você tem, você vê uma curiosidade. Pô, mas como é que o cara tem um vídeo meu? Né? Como que ele sabe o meu e-mail? Sabe o meu e-mail? Quem sabe as pessoas que estão comigo? Como é que pegaram o meu número, minha foto e estão fazendo um Pix falso? Como é que ele faz isso? Eu vou olhar para ver. Aí você já abriu uma porta. A segunda, que a ganância vai vir do pessoal que está tentando aplicar o golpe. Né? Então é simples, o cara vai tentar te aplicar um 171 de toda maneira. Né? Lembrando que não é só por você, né? Não. Ele está jogando o chapéu, na cabeça que cair, pagar. Quem que vestiu o chapéu é o cara que vai ser sorteado, né? Literalmente. E a terceira parte é engenharia social. E tem gente que paga, Leandro? Tem, muito. Aí eu posso até entrar já na parte do ransomware, que é o que nós mais sofremos ataque para a prefeitura, para órgãos públicos, para o setor privado. Quando veio, cara, aí que depois que começou os ransomware, que na nossa área o pessoal começou a enxergar que, segurança é necessária. E tanto é que agora a gente tem um marco aí que é a LGPD também, que te dá mais uma autoridade para você ter uma segurança, tanto empresarial, que são seus dados pessoais. Hoje, cara, o dinheiro desse pessoal mesmo está gerando em dados pessoais. Por exemplo, se eu entrei no seu sistema, peguei teu RG, teu CPF, tua carteira, seu PIS, eu vou lá e monto um financiamento. Eu consigo gerar dinheiro em cima dos seus dados. De forma muito fácil, aplicar golpes digitais. Então, depois desse ponto, aí entra a engenharia social, quando você se torna um alvo. Quando você se torna um alvo, a coisa é um pouco mais complicada. Porque daí vai vir tudo em cima de você. Você já caiu, você clicou no link. O cara realmente criou um backdoor no seu computador, ele entrou lá dentro. Ele já viu os seus contatos do WhatsApp, se você acessar o web ou não, seu Telegram, seu Instagram, seu Facebook, ele tem tudo na mão. Então ele começa a aplicar golpes, pega suas fotos na rede social, né? E aí começa a criar números falsos, começa a pegar dos seus contatos. Muita gente às vezes não tem nem a capacidade, porque é tão normal ver a pessoa, ele nem viu que o número está trocado. Por exemplo, mãe, esse aqui é o meu novo número, eu estou aqui num lugar. Não tem filtro, né? Manda 4 mil reais aí para mim agora. Verdade. Ela vai e manda. Só que a pessoa, o que eu sempre falo? Cara, tá desconfiado ali, chegou uma coisa nova, liga para a pessoa.
Telefone é feito para ligar, né? Era a função primordial. Então, Paulo, não estamos mais na época dos gravador de cassete, nem nos disquetes, você foi lembrar da caixa de disquete que a gente utilizava, né? Mas uma coisa que eu não entendi, talvez a nossa audiência também não tenha conseguido enxergar. Como que essas pessoas invadem um computador? Porque tem gente que usa antivírus, tem gente que tem uma rotina de navegação tranquila. Quais são essas portas que você falou aí? Ou quer dizer que a pessoa não foi infectada ainda, a partir do momento em que ela clica para ver, porque tem gente que fala assim, tenho fotos aqui que eu vou espalhar. É curiosidade. Aí vem um arquivinho lá sem a visualização da foto. No momento que você clica que você abre essa porta? Olha, o computador, antes de mais nada, mesmo com todo tipo de programação, só tirando a parte de inteligência artificial, ele não faz nada sozinho sem ter um comando processado. Então, quando você clica, abre um script ou coloca agora, dá para você fazer. Só de entrar no site, tem um SQL injection, uma injeção de instruções SQL que pega no endereço. Tá? Então, tem muita coisa. É aquilo que eu falou, como que ele pega? Eu vou analisar da mesma forma que ele falou. O cara chega de madrugada em casa, abre o portão, vai entrando, você vai dar o clique, você vai dar o acesso. Eu posso chegar para você, colocar um antivírus, colocar um firewall bem configurado, posso fazer toda a proteção da sua rede, mas se você for lá e abrir, meu irmão, aí não tem jeito. Aí vai cair nos 10% que eu não consigo. Deixa eu perguntar uma coisa, achei até interessante agora você falou uma coisa. Eu há uns 60, 90 dias atrás, mais ou menos, no máximo, eu recebi uma chantagem pelo WhatsApp. Ele começou a mandar um monte de coisa e contactava com várias pessoas da minha rede social. Sim. Ligava para primo, vasculhou. Você se tornou um alvo. Eu me tornei um alvo, assim. Mas uma coisa boba, sabe? Mas, por a gente ter o know-how e a experiência, não deu. Obviamente não deu em nada, porque eu brincava com a pessoa. Né? Eu brincava com a pessoa. Só se divertia com ela. Puta vida, a pessoa falava, caracola, meu. Eu falava, velho, pra mim, bodega não. E aí largava de mão. Mas o que eu achei interessante, como eles descobriram o meu WhatsApp, uma vez que na rede social eu não coloco o meu telefone. Mas aí que tá, às vezes você pega vazamento de informação de terceiros. Olha aí, ó. Por isso que a lei de segurança digital, ela vem a esse favor. Eu fiz essa pergunta já intencional. Por quê? Porque eu fiquei calculando assim comigo mesmo, Júlio. E falava assim, como é que esse cara conseguiu meu telefone? Aí eu, com certeza que eu sou eu tenho muito temor em comprar alguma coisa pela internet. Tanto que eu procuro sites seguros, né? Isso, eu vou lá no Mercado Livre, não vou fazer um shopping aqui, ó, Mercado Livre, vai dar uma força. Shopee eu não compro, mas eu vou mais no Mercado Livre mesmo. Porque ali eu tenho uma certa segurança que eu sei que os meus dados estão sendo protegidos. Que eu acredito que eles devam ter alguma ferramenta de proteção nas minhas informações. Mas, em algumas oportunidades, que é aquilo que o Júlio falou, pelo valor, por isso, por aquilo, eu comecei o meu processo de cadastro. É nessa hora que eles me pegam meus dados? Na verdade acontece Como assim, é? Existem grandes vazamentos de dados que usam bancos de dados de terceiros. Por exemplo, onde você fez o seu cadastro, às vezes já foi invadido e hackeado. Aí o cara já pega. Hoje, se você vem lá, tem até um filme do Snowden que brinca com isso, né? Da rede social também. Então, ou até um terceiro vazou por um motivo que você... preciso do telefone do fulano de tal para vir fazer um orçamento aqui. Você tem aí? O cara, na inocência, acaba passando. Compartilha, é tão fácil compartilhar o contato de uma pessoa com a outra. Né? É como compartilhar uma foto. Só que a você maioria apertou deles ali, você dá o direito do outro. E se bobear, se a gente fazer essa brincadeira aí de engenharia social, eu fico imaginando. Imagina, eu recebi o contato de uma pessoa e eu sei de quem veio esse contato. Então, aquilo me legitima. Por exemplo, eu vou falar com o Paulo, porque está lá gravado que o seu nome é Paulo, e quem me indicou foi o Leandro. Foi ele que compartilhou. Então, eu acabo chegando na pessoa muito bem apresentado. E o que nós não conseguimos entender até hoje é como acontece isso. A gente está navegando num site de compras, por exemplo, como você. E como eu fiz aí há alguns dias atrás, fui pesquisar para alguém da família sofá e foi muito específico, sofá 3 lugares.
Bastou eu entrar naquele grande site de compra com sofá 3 lugares, aquele sofá 3 lugares nunca mais saiu da minha tela. Em todos os lugares aparece lá aquele mesmo sofá. E eu não consigo entender, Leandro. Explica como que aquilo acontece. Geralmente a gente chama de cookie rastreador isso aí, né? Que ele vai pegar... Vamos entrar mais no fundo da coisa. Quando você vai lá, você está no seu Android ou iOS, quando você já leu o contrato dele, você só dá o aceitar para iniciar Todo mundo acha que só vai direto no aceitar, você sabe, né? que ali ele está dizendo que ele pode te ouvir, pegar suas imagens... Né? Como a Alexa, por exemplo, me ouve a qualquer momento. Inteligência artificial, ele pode te ouvir e pegar. Então, se não, é normal eu estar aqui nessa mesa, a gente pode até fazer o teste. Cara, eu queria comprar um notebook novo. Vai começar a aparecer para você. E você não digitou em nada. Então, no site é a mesma coisa. Você pesquisa lá, ele grava a tua pesquisa, ele já tem a geolocalização, o seu IP, então ele vai pegar as lojas mais próximas de você e vai começar a te mandar a promoção. Vai te inserir nesse meio. Então acontece muito isso aí, que são cookies rastreadores. Inclusive agora a Lei Geral de Proteção de Dados, ela te obriga o desenvolvedor do site colocar, tanto que eu vou deixar um outro adendo. Quando forem comprar, gente, usem sites blindados em HTTPS. Qual que é? O do cadeadinho lá em cima. Clica lá do lado e vê o certificado dele, a validade. Aonde isso, Júlio? Ali você tem o site em cima, quando você digita... Qualquer site. Tem um cadeadinho. Na parte superior esquerda. Demonstra um cadeadinho que ele é blindado. Você clica ali, ele vai te dar a certificação que fez aquele site e que atesta que ele é seguro. Como eu não tenho esse conhecimento todo que o Júlio falou, olha só, esses dias eu comprei um equipamento para o meu barco e tal, né? Lancha e tal. E aí eu entrei e lá me pediu todas as minhas informações. Antes mesmo de eu colocar, eu peguei o telefone daquele site, liguei no WhatsApp comercial dele e falei: vocês, por gentileza, vocês podem me dar o telefone fixo de vocês para que eu possa ver a idoneidade da tua loja? Eles me deram. Exatamente. Opa, primeiro caminho, liguei, o secretário entendeu, mas eu fiquei em dúvida ainda. Vocês vendem também esse produto pelo Mercado Livre? Onde está anunciado para vocês? Vendemos, só que lá custa um pouco mais caro, porque tem as taxas de percentuais que vai para o Mercado Livre. E aí ele me passou. Ele falou assim: mas você pode comprar no meu site que é seguro. Aí eu voltei de novo, esperei mais um dia para mim ligar, porque normalmente quando é estelionatário, eles não estão ali o tempo todo. Muito tempo, eles dormem. Exatamente. Eles dormem. Eles Isso vão, é um know-how de segurança já. Aí eu falei: opa, agora eu vou ligar para eles para ver se eles têm. E aí sim eu consegui fazer uma compra segura para 100. E eu não percebi esse cadeadinho. Eu vou começar a observar esse cadeadinho aí, porque, gente, já que a gente tá cai falando, mesmo, hein? Já que a gente está falando de cadeadinho aqui, virou febre agora, né? O tal de navegação anônima. Você baixa lá o navegador, os browsers lá e a garotada está indo em cima disso. É seguro realmente você navegar? Primeira coisa que eu vou te falar, no site, nova guia anônima, você entra ali, né? Lê o que está escrito primeiro. A primeira coisa que ele vai te falar: seu empregador e seu provedor de dados vão estar vendo o que você está fazendo, tá? Você não vai salvar uns cookies ali, nem vai salvar histórico. Mas a gente brinca que antigamente falava que a internet era terra de ninguém. Certo. Isso é uma piada. Porque hoje você tem endereçamento de IP, o cara te triangula, ele chega dentro da sua casa. Para mostrar. Hoje, tanto já teve casos aí no Facebook de comentários aí, racistas e coisas do tipo. O pessoal chegou e prendeu, crimes digitais. Então... Navegação segura, ela só te deixa mais exposto, na verdade. Ela só te deixa mais à vontade. Te dá a falsa sensação. Né? Em falar nisso, puxando essa ideia de falsa sensação, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta aqui que a Luana de São Paulo deixou gravada para a gente, e eu queria falar de falsa sensação. Pessoas que... eu acho que eu me sinto mais seguro morando no condomínio. Né? O que você, com esse know-how que você tem, enxerga de dificuldades que pessoas que estão dentro de um condomínio possam ter? Não é pelo fato dela estar murada que ela tem segurança. Correto, isso é perfeito. Quais são os principais elementos que caem essa mítica de que você está no segurança? Essa mítica de você morar no condomínio e dizer que está seguro, para mim, eu falo que é muito falho. Por quê? Nós citamos no começo da entrevista aqui, falamos sobre a segurança e os detalhes de quando você vai fazer a viagem. Os detalhes de como a gente vai ver que o cliente chega em casa, para que ele não coloque todo aquele blindamento. Nos condomínios fechados, existem barreiras. Mas lá na sua casa, quando você mora num imóvel, só você e tua família, é uma coisa. Mas onde você mora, onde tem
50, 100 moradores, onde a segurança, ela por si só, ela só vai ter, né, pontos positivos se todos fizerem o seu papel. Se na tua casa já é difícil você fazer sua segurança de si mesmo, mundo, né? Imagina naquela onde que o cara nem liga, larga o portão, ele entra para dentro, não presta atenção, não põe a senha, deixa o portão encostado. É condomínio, eu tô seguro, condomínio, né? eu tô seguro, mas não, é muito entra e sai, é muita gente, é prestador de serviço, cara, é terceiros que não são cadastrados. Então, hoje eu vejo o condomínio, ele pode ser bem administrado? Pode, mas tem que investir em tecnologia, que hoje nós já temos essa tecnologia que vai ao encontro. Mas, caso contrário, você morar num condomínio, por si só não é segurança. Cara, eu entrei ali para dentro, depois que eu entrei, eu assalto o prédio inteiro. Já tô lá dentro. Eu já tô lá dentro, eu vou roubar apartamento por apartamento. Porque eu vou bater na porta, você vai pensar que é o vizinho. E aí você vai fazer o quê? A invertida. Já tomou. Aí eu pego aquele vizinho para ligar pro outro vizinho. E aí vira uma engenharia social que você fala. Aqui até vai falar para ele, o que eu vejo muito nas mídias sociais, o cara vai viajar no final do ano e ele é gostoso você postar que tá viajando tudo, mas o cara quando começa a fazer uma postagem muito grande, ele já cria os olhos, já atrai, né, pra parte da bandidagem. Sim, cara, o cara tá viajando, é o jornal que você tá deixando para ele ver. Exatamente. Né? Eu assisti uma vez, há pouquinho tempo atrás, né? E eu fiquei chocado porque o grau de engenhosidade era um grande condomínio de São Paulo, que a bandidagem alugou um imóvel e ficou ali diz a reportagem, que durante 3 semanas ali dentro. Só elaborando. Entrava, saía, dormia. Você viu como é que é difícil? Né? Estava dentro do condomínio, dentro da trincheira. O inimigo estava dentro de casa. Dentro de casa. Cara. E ele já tinha um alvo específico. Sim. Não eram todas as casas, mas nunca ninguém ia dar o alarme para quem já estava ali dentro. Né? É isso. Né? Ô, Júlio, eu sempre falo assim, a maior parte das pessoas que moram em condomínio é porque realmente já tem um padrão um pouco, porque existe condomínio de vários padrões sociais, né? Mas a maior parte das pessoas que moram no condomínio, ela busca o quê? Segurança, que é o primeiro passo que ela fala, que ela vai ter segurança. Mas ela se esquece que vai ter muitas pessoas que vão estar junto com ela lá e pessoas que muitas vezes ela nem conhece. Então é você trazer muitas vezes as pessoas que você não quer para estar do seu lado, morando junto com você. Então você perde essa individualidade de você tomar um procedimento. Olha a história que você está contando. Num condomínio, pessoas vão alugar seus imóveis. Sim, e as pessoas que vão alugar, muitas vezes, a gente está acostumado a ver ladrão, aquele menininho mal vestido, com roupinha. Gente, não existe mais isso. Nós vemos direto assaltos que ocorreram em condomínios em São Paulo, no Rio de Janeiro, pessoas de alto padrão, pessoas de nível social bom e pessoas bem vestidas. Então é um engano, é um falso engano a gente achar assim, é um engano você achar que ladrão é aquele que está lá com uma bicicletinha. Ladrão, né, não tem ladrão de bicicletinha não, gente. Eu vou falar para você. E o ladrão de condomínio, como você mesmo disse nessa história, puxa vida. Você nunca vai desconfiar desse cara. Nunca vai desconfiar desse cara. Esse cara vai entrar de carro importado. Esse cara ele vai agir naturalmente como se nada tivesse acontecendo, mas já tem um crime sendo elaborado. E o que é louco assim, o grau de conhecimento e leitura que eles fazem, porque os caras estão atrás de obras de arte. Gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que esses filmes, eu fico falando é uma escola, esse cara. Esse filme é uma escola pra bandido. Eu vejo, né, esses filmes que a gente assiste aí, é uma escola pra bandido, pô. Ensina certinho como o cara tem que agir, cara. Como fazer. Aí você tem que trazer pra realidade. Traz pra realidade. Eu vou colocar agora, Paulo Sérgio, a Luana para falar com você. Ouça o que ela pergunta, por favor. Olá, Paulo Sérgio, tudo bem? Vem cá, queria te fazer uma pergunta. Estou pensando em dar para minha mãe um conjunto de câmeras de segurança para colocar na casa dela, para que a gente possa verificar no celular, tanto eu quanto ela, quando estiver fora. Como que eu posso saber qual a melhor câmera, qual o melhor software ou programa que possa ser usado para que eu possa verificar no celular? E aproveitando, deixa eu te fazer uma outra pergunta nessa mesma linha. Fora eu, outras pessoas podem ter acesso às câmeras da minha mãe na casa dela?
Olha que legal. Ela legal. tem uma preocupação legítima, né? Antes de começar, legal. ela já quer... Olha, Luana, existe realmente muitos equipamentos. E ela pergunta qual equipamento que eu posso escolher, porque existem muitos softwares. Pode ver que ela já é uma pessoa que antes mesmo de buscar pesquisa, né? Ela já está procurando informações. E o interessante de hoje do nosso público, nosso cliente, ele se tornou mais exigente, tá? Por quê? Antes mesmo de que eu possa oferecer alguma coisa, ele já estudou. E ele já começa a ver se você realmente tem um know-how e você realmente é uma empresa idônea para poder prestar esse serviço e atender ele conforme ele pretende. E Luana, respondendo a sua pergunta, sim, existe. Existem diversas câmeras no mercado e com diversos softwares com muita qualidade. O que vai te proporcionar segurança é aquele prestador de serviço, aquela empresa que você qual vai buscar. Porque algumas adotam só um tipo de modelo, mas indiferente aos modelos que existem no mercado, existem várias marcas e modelos muito seguros para que você possa ali fazer o seu investimento. O que você tem que ver é que qual a empresa que vai te atender, se ela realmente tem know-how para fazer essa implantação dessa instalação dessas câmeras e se ela vai conseguir realmente fazer todas as proteções, como você mesmo faz na segunda pergunta, Luana. Porque você me faz assim, outras pessoas poderão ter acesso? Olha a importância. Se você pega um profissional que você já não conhece, não verificou a idoneidade da empresa, não viu pelo menos a estrutura desse prestador de serviço, muitas vezes você está colocando o próprio ladrão para cuidar da tua casa. Porque ele também, você não conhecendo produtos e não conhecendo a tecnologia, ele pode liberar a senha para ele. E muitas vezes é ele que vai passar a informação. Então, muito sério quando você se trata de segurança. Eu sempre falo que segurança, não brinque com segurança, gente. Porque a segurança hoje, com a tecnologia que está, você fica exposto se você não for bem atendido. Então, em resposta, outras pessoas podem acessar sim. Para isso você tem que fazer o quê? Você tem que pedir, para que o técnico que implantou o sistema, ele vá mostrar para você as abas aonde depois ele coloque o bloqueio nessas senhas, para que só você assim libere para ele. Porque se ele for o administrador, ele consegue passar e compartilhar suas informações com diversas pessoas. Mas se ele não é o seu administrador, você é a administradora que você tem das senhas, é você que vai liberar para quem você quiser. Seja para o teu esposo, seja para o teu pai, para a tua mãe, para os teus filhos, para que eles possam usufruir desse equipamento juntamente com você. Então, espero que você tenha sido bem respondida, Luana, e você volta daqui a pouco para fazer uma outra pergunta muito interessante. Mas eu vou aproveitar nessa linha de compartilhamento, falar aqui para o Leandro uma pergunta que nós tivemos do senhor Oswaldo. Vamos lá. Vamos escutar um pouquinho. Leandro, às vezes alguns prestadores de serviço me pedem para acessar meu computador via acesso remoto para uma determinada situação. Eu sempre procuro ficar por perto, para ver o que eles estão fazendo. Mas às vezes preciso me ausentar. Esse procedimento é realmente seguro? O que posso fazer para aumentar minha segurança nesses casos? Seu Oswaldo, ótima pergunta, tá? Eu vou entrar te dizendo um detalhe. Sempre que você vai ver esses prestadores, você selecionar bem quem é o pessoal que você vai dar acesso. Por que eu digo isso? Quando você dá um acesso e você está lá vendo, por exemplo, você não saberia que você pode abrir uma aba nesse programa de acesso remoto e conseguir copiar todas as suas informações sem que você veja. Enquanto eu estou fazendo qualquer outra coisa ali, né, o rapaz está fazendo, se ele quiser, ele pode entrar por trás da máquina e copiar todas as suas informações. É uma tela que o usuário não vê. Não veja. Quem deu o acesso não consegue ver. E uma coisa que eles fazem muito é o acesso não supervisionado. Eles colocam uma senha para que possa ser acessível 24 horas enquanto o computador estiver ligado. Você consegue acessar a máquina e fazer o trabalho. Isso eu não recomendo, tá, gente? Eu recomendo que vocês tirem e só vocês dando o botão aceitar lá ou passando uma senha de chave que muda aleatoriamente. Tá? Precisa disso porque é uma segurança a mais. Você não pode brincar, até porque, mas você falou que são vários prestadores aí, né? Vários prestadores geram um problema. Geralmente a gente recomenda, na parte de segurança digital, que você procure uma empresa idônea que faça a sua segurança digital e que você tenha cuidado com empresas que trocam muito de funcionário, tem muita rotatividade.
Esse pessoal tem os endereços, tem o acesso e geralmente se tiver por senha, ele pode passar indo dessa empresa ou vazar alguma informação ou até mesmo se for uma empresa para outra empresa. Então tem que tomar muito cuidado e desconfiar mesmo, olhar, de sempre estar olhando ali o que estão fazendo, né? E confiar nas pessoas que você traz para dentro da sua empresa, da sua casa, nos seus arquivos. Né? Porque é um caminho sem volta, né? Cara. A gente que trabalha com isso acaba tendo que fazer acesso remoto, Sim. Porque o deslocamento hoje se torna contraproducente de qualquer forma. Principalmente nos grandes centros, né? Mas aquela questão, volta a dizer o que o Paulo falou. Exatamente. Você tem que confiar na pessoa que você contrata para né? isso, né? E falar em confiabilidade, Paulo, tem uma pergunta aqui que me surgiu. Como que é o treinamento dos seus colaboradores? Porque, ora, veja, você com todo esse know-how de conhecimento, né? Você sendo o gestor da empresa, dono da empresa, você tem que capacitar novos entrantes, né? Pessoas mais novas, para fazer tanto instalação de equipamentos, como também fazer a parte monitorada. Como que é esse treinamento que você faz com a sua equipe? Primeiro começa do processo da seleção, né, Júlio? Eu acredito assim, desde o princípio você tem que ter toda uma dinâmica na contratação de um colaborador. E esse processo ele é muito importante porque nós, empresas, temos que ser muito assertivos. Sim. Mesmo porque você formar um técnico hoje custa muito dinheiro. E aí, se você errou na contratação, nossa, traz uns diversos transtornos. Mas essa contratação, uma vez feita e executada, ele passa por um outro técnico que já está há muito tempo dentro do processo. Ele é um outro técnico que ele já tem uma experiência larga dentro daqueles produtos, onde ele vai passar por toda uma orientação, tanto através de vídeo palestras, tanto através de capacitação em bancadas, para depois, posteriormente, ir para casa dos nossos clientes. Isso aí é fato. Não pode simplesmente chegar e entrar no novo YouTube, contratado, né? Porque muitas empresas são assim, tá? É incrível. Ele pega, compra um produto, entra no YouTube, vê como é que funciona a instalação e está indo, gente. Então isso aí é muito importante. Hoje veja quem você está sendo contratado. Você vai perguntar onde que é a sua empresa? Aí você vai olhar aquele carrinho dele lá. E aonde que você faz isso? Ele não tem. Não tem lugar, ele não tem para onde ir, ele não tem para onde posar. E aí você vai lá e abre a porta da sua casa para isso. Então é assim, a contratação de um colaborador é a mesma coisa de um cliente contratar uma empresa. Você tem que estar muito atento em quem você vai colocar, pegando antecedentes criminais desse colaborador, vendo se ele tem alguns fatos, entendendo dentro dele o caráter dele, né? O comportamento, né? O comportamento é meio complicado, Júlio, porque muitas vezes você vai contratar e a gente não... meu pai sempre dizia um ditado, que isso aí não vai errar nunca. Você só vai conhecer a pessoa não é comendo uma colher de sal, é comendo um saco cheio de sal inteiro. Por quê? Comportamento, ele muda, né? Você não consegue identificar uma personalidade por uma simples entrevista e um bate-papo. É muito rápido. Não. É no caminhar. E é no caminhar o que você vê. E quando você identifica algum perfil duvidoso desse colaborador, logo de cara descarta, porque a gente faz o processo que a lei já nos permite, que são os 3 meses de avaliação. E aí a gente já toma as providências cabíveis. Porque eu fico a imaginar, né? Responsabilidade de você ser contratado, a pessoa está em busca exatamente de segurança. E você vai pôr um cara. E você acaba lidando com pessoas que podem contradizer tudo aquilo, né? Sim. Como a gente estava falando logo aí do início, né? Os pichadores, quanto mais alto, eles têm uma reputação. Imagine quanto demora para uma empresa de segurança patrimonial estar diferencialmente no mercado. Mas para cair em dúvida é fácil, né? Mesmo porque são pessoas, depois preparar desse colaborador, você vai pôr ele dentro da casa do seu cliente, aonde a vulnerabilidade do cliente se torna muito grande. Né? E sem contar que o cliente vai desconfiar justamente daquele que entrou. Sim. É muito comum. Eu acredito que aconteça com fato. ele, Será que não foi teu colaborador? É assim. Não, mas está acontecendo agora há pouco tempo, eu não sei se vocês acompanharam, e isso é muito, muito importante a gente falar aqui. Entregadores, uma marca de expresso de comida, né? Estão dizendo para os seus mototaxistas, motoboy, não entrarem dentro do condomínio, né? Não subir até o apartamento. E por isso até que teve tantas confusões, né? As pessoas pagaram e queriam que o motoboy fosse com aquela mochila, aqueles bags, até o apartamento dela.
passava pelo condomínio. E eles se recusaram. E aí aconteceu da pessoa descer, transtornada, xingou, ofendeu, bateu nele. E ele quis dizer o seguinte, que a própria contratante dele diz para eles que eles não devem fazer isso. Porque, ora, veja, você está lá num condomínio fechado, câmera para todo lado, você entra com um bag daquele. Se acontecer qualquer coisa, você vai ser um dos primeiros. Né? Então, isso salvaguarda ele. Ou seja, e aí virou aquela celeuma, porque tanto esse apanhou, e gravou, quanto o outro também, que era um rapaz muito, muito notório no meio do YouTube, chamou o cara lá, pediu uma carne e o cara demorou para entregar a carne. A primeira coisa que ele fez foi dar um bico na moto. Oh, meu Deus. Quebrou o celular, que era coisa... As pessoas estão ficando estressadas. Então, assim, não era culpa dele. Mas parece que as pessoas hoje, com essa animosidade, com essa desconfiança, elas colocam na cabeça, aquele lá tem tudo para ser o ladrão. Se alguém tem que encarnar o ladrão, é aquele. O malfeitor é aquele. Né? Quando, na verdade, a gente está vendo aqui, por exemplo, que a gente deu aí, os caras alugavam a casa dentro do condomínio. Quem iria, de fato, estar fazendo algum tipo de dúvida que aquelas pessoas ali... eram pessoas de mal. Então, quem vê cara não vê coração. E outra, umas coisas assim, a gente sempre orienta nossos colaboradores a ter uma postura dentro da casa do cliente, né? Olha, nunca vou fazer uma instalação se o cliente não estiver junto. Né? E durante todo o processo eu peço para que nossos clientes acompanhem, quando possível, senão numa construção que talvez ele não vai estar. Certo. Mas se ele está ali, a secretária vai estar junto, eu peço para que acompanhe, depois da entrega do trabalho vai conferir tudo, para que não haja nenhuma dúvida a respeito do acesso àquele imóvel. Então a gente toma alguns detalhes, né? Faz alguns checklists. Nessa área que ele está falando, a gente também, na parte digital, toda vez que a gente contrata um novo, a gente tem que fazer justamente tudo que ele fez, porque tanto da patrimonial como a digital, elas caminham juntas. Né? Então, se eu vou dar acesso a um colaborador meu, eu tenho que passar num treinamento, testar ele depois de uns 3, 4 meses, aí ele vai para campo. Porque é muito comum, você vê várias empresas que trocam, o pessoal, um faz de um jeito, outro faz de outro, e como são dados, cara, específicos, você não pode ter essa preocupação. Você não pode dormir com essa preocupação que algum funcionário seu pode ter feito algum mal feito ali ou vazado algum tipo de informação. Então a gente tem que tomar muito cuidado na seleção, no treinamento, né? E depois sempre estar orientando tecnologias novas que vão surgindo mensalmente. Então sempre está em curso. Nunca a gente vai chegar na parte digital, cara, eu sei tudo. Nunca vai conseguir esse ponto. Paulo Sérgio, a última pergunta da Luana. Paulo Sérgio, tem uma pergunta para te fazer. Pois eu moro num apartamento, né? Dentro dele é um condomínio com portaria, com câmeras de segurança, porém não me sinto segura 100%. Ainda mais porque eu preciso sair para trabalhar fora, né? E tudo mais para resolver na rua. Gostaria de saber o que eu posso fazer para que o meu apartamento, o meu lar, se torne mais seguro. Que legal. Ô, Luana, primeiro quero agradecer a sua participação e vejo muito que você se preocupa bastante com segurança. Isso é muito importante e até um exemplo para outros, aquelas pessoas que estão nos ouvindo aí, seguir o mesmo propósito da Luana, né? Em buscar sempre informação. Informação sempre é muito importante. Parabéns, Luana. Deixa eu te falar, Luana. Primeiro, eu teria que falar para você o seguinte. Eu não sei qual o tipo de segurança que já você tem no seu condomínio. Assim, só pela sua pergunta fica um pouco difícil, porque eu não sei que tipos de equipamentos foram implantados dentro do seu condomínio. Mas eu vejo pela sua pergunta, e aí eu vou deixar um pouquinho aberto aí, que você se sente insegura dentro do seu apartamento. O que nós podemos fazer hoje tem de tecnologia, Luana, que eu posso, indiferente às tecnologias que foram implantadas no seu condomínio. Você pode ter a sua fechadura digital, onde você pode, tanto por facial, tanto por digital, você para entrar no seu apartamento somente com senha digital ou face. Muito interessante hoje, muito acessível, que são os interfones, né? Que você pode ter acessos também, porque quando a pessoa chegar, tanto a fechadura quanto o interfone que você tiver dentro do seu apartamento, ela tem o Siga-me. E o interessante você coloca dentro do processo, que vamos lá, para a lei dele. Então é assim, para a área dele. A gente faz um envio para você, que alguém que chegou ali, existe até a tecnologia hoje do interfone, que se alguém aproximou do teu interfone, ele tira uma foto
e manda Exatamente. para você no seu, Passou no o seu perímetro celular. dele, ele já E é manda pra você. interessantíssimo. Então, se você se sente insegura, a implantação desse sistema é muito importante. Outro seria as câmaras IPs. Existem umas câmaras IPs onde você não só vê, você ouve e você também pode fazer o processo de perimetrar. Você coloca lá a tua porta da tua casa. Toda vez que alguém entrar para dentro, seja ela a zeladoria, seja ela um filho, um irmão, um pai, uma mãe, vai disparar e vai mandar foto para você. Interessante para que você também possa se proteger. Né? Então é assim, existe N tecnologias e quero dizer para você que eu ficaria muito feliz, viu, Luana, de você dar a oportunidade de nós estarmos aí com você, te dando essa consultoria. Seria para mim um prazer você mostrar o que você tem e assim a gente poder expor tudo que tem no mercado para que você possa se sentir tranquila e realmente dormir e trabalhar e viajar de uma forma tranquila. Obrigado, Luana, pela sua participação, muito bom, muito bom. Agora para o Leandro aqui. Olá, Leandro, tudo bem? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu faço parte de vários grupos de WhatsApp e geralmente vem conteúdos e informações com links que são necessários para que eu baixe eles. Como eu sei se esse link realmente é seguro e se não tem problema nenhum de eu baixar e dar problema no meu celular, por exemplo? E chegando nessa mesma linha, né, continuando nessa mesma linha, como que eu sei se o que eu baixar dos arquivos, por exemplo, é o que realmente eu quero? É um conteúdo que realmente eu estou esperando? Como que eu consigo saber disso? Ana, obrigado pela participação, tá? Respondendo a sua pergunta, bom, vamos levar em consideração que você tenha lá o seu dispositivo móvel e você recebe no grupo ali, aquilo ali, o que você faria, né, primeiro? Se você não entrar na curiosidade, não for um assunto que vá ser relevante para você, eu aconselharia você não abrir, tá? Segundo ponto, se você for abrir, a pessoa que te mandou, pergunta no privado se realmente ela mandou aquilo, tá? Porque às vezes as pessoas estão infectadas com o celular, que eu digo que tem que ter muito mais cuidado até mesmo, porque está tudo na tua mão, né? Você pode dar vários acessos, vários contatos de pessoas, ou tá mandando spam para as outras pessoas para infectar as outras sem você saber. Então você pergunta para a pessoa que te mandou se realmente aquilo é aquilo mesmo, é válido abrir. Segundo ponto, da parte que você me perguntou, de saber se é aquilo que você baixou, é aquela parte que eu volto a dizer, você tem que ter uma certa confiança e uma dominância no assunto para saber, por exemplo, um arquivo, você está esperando uma música e vem um arquivo de 200 kilobytes, não é a música, né? Então, ou vem um arquivo de texto para você, ou um arquivo de script que você vai clicar ali com um tamanho muito pequeno, não vale a pena. Que não é compatível para um arquivo de áudio, por exemplo. De áudio ou de né? vídeo, ou um livro que seja, né? É a mesma coisa quando você pega aí para... Você não tem um Kindle, ou você não tem outro aplicativo que você está atrás de um livro e você vai procurar isso de outras fontes duvidosas, não entre. É simples. Sempre desconfie daquilo que você está olhando e verifique ali se tem ali como você vai fazer uma compra. Você olha o pessoal que comentou aquilo, se realmente chegou, se é aquilo mesmo, entendeu? Então é isso que eu tenho para te falar. Muito obrigado pela participação. Bem, nós vamos caminhar aqui para o final. O papo está muito bom, mas vamos fazer um bate-papo bem rápido agora, um ping-pong aí a três. Leandro, o que hoje está sendo mais usado para vazamento de informações? Aquela rede que você vai tomar um açaí e lá, antes de você começar a tomar o seu açaí, você já fica na carta qual é a senha da rede Wi-Fi lá do açaí. Ou ataques deliberados para roubarem dados? As duas formas. Aqui você comentou da primeira rede, a rede aberta de qualquer comércio ou qualquer local que você vai, eles te oferecem uma rede. Tanto o dono do estabelecimento quanto o cliente tem que ter preocupação, porque se você está dando acesso à sua rede, você não sabe o que ele está trazendo de fora. E você que está entrando na rede dele, você não sabe o que você está levando de lá. Então você tem que ter um cuidado, isso tem camadas. Isso eu falo para vocês sempre procurarem, gente, os donos e empresas de comércio nesse sentido, a tecnologia, um profissional qualificado para te orientar as camadas de proteção que você tem que ter. Né? Para você. Ou seja, não pode ser a mesma rede que ele usa para navegar, a rede que ele dá para as pessoas. Bom, vamos citar um exemplo prático. Vamos supor que tem algum mercadinho, alguma coisa assim, e tem a mesma rede, ele te passa a senha do Wi-Fi. Mas lá está o servidor dele, tem um banco de dados.
Você acessou a rede, se você quiser pegar algum concorrente dele, quiser entrar lá, pega o banco de dados dele, pega o fornecedor dele, pega o preço que ele está pagando, quanto ele está vendendo, quem são os clientes dele. Então você tem que abrir os olhos, né, para várias possibilidades que podem estar acontecendo. Né? Então você tem que estar muito ligado. E agora, a outra parte que você me falou dos ataques deliberados acontece com muita frequência. Se você olhar, cara, acho que a cada horas lá são 17 mil servidores sendo atacados. Assim, na nossa região, tá? Mundialmente é muito maior esse número. Então, se você não tiver o mínimo de segurança necessário, você, uma hora ou outra você vai tomar um ataque. E, Paulo Sérgio, a sua pergunta rápida vem do seu Oswaldo. Olha só o que ele lhe pergunta. Paulo Sérgio, hoje em dia, o que é mais eficaz para a segurança residencial? Câmeras ou cerca elétrica com alarme monitorado? Pergunta rápida. Câmera ou cerca elétrica? Ô, seu Oswaldo, o senhor quer trabalhar de consultor comigo porque o senhor já pôs todos os pontos que são chaves para uma proteção de uma residência. E eu vou falar para o senhor, respondendo a pergunta do senhor, junto com a resposta do senhor, junto com a própria pergunta. É bom ter alarme monitorado com cerca e câmeras. Por quê? Porque você vai fazer um impacto não só de prevenção, que é de você chegar... Vamos lá, pessoal. Você chega numa residência, você vê uma cerca bem montada, você vê umas câmeras apontando, e você vê o cliente fazendo assim, clique, clique, na hora de sair. Então, e ainda quando há um disparo, que aí ele pode tentar fazer o disparo da cerca. Por exemplo, né, vai lá, tenta cortar, por exemplo, dispara, não dá 5 minutos, o agente está no local. Vai coibir ou não vai? Isso é aquela... Então, seu Oswaldo, é isso aí. É aquela velha pergunta. Essas ferramentas são indispensáveis para a segurança. Do carro com alarme e o carro sem alarme. Sim. Qual que o ladrão vai levar? Lógico. É o que for mais fácil, né? For mais fácil. Então, tudo que o senhor nos pediu aí, nos mostrou que seria ideal, qual é o melhor, eu vou dizer que o conjunto do que o senhor falou é o top para o senhor ter uma boa segurança. Não 100%, tá, seu Oswaldo? Porque eu vou falar uma coisa para o senhor. Os meninos é lascado. Mas nós vamos trabalhar o possível para que o agente minimize os seus prejuízos aí, tá bom? Mas essa pergunta foi muito... Bate-papo, Leandro, para finalizar, qual o recado que você deixa, né, para aquelas pessoas que não estão ativando, por exemplo, as 2 camadas de verificação para as redes sociais, que a gente vê isso aí é deliberadamente pedido, você está no WhatsApp, cria uma conta no Instagram, eles estão pedindo para que a gente faça aquelas 2 etapas de verificação e as pessoas estão deixando de lado. Por que a importância disso? Júlio, as ferramentas agora têm uma ênfase maior em segurança, elas estão ali, mas quem tem que utilizar são os usuários. Tá lá, muitas das vezes nem sabem disso, mas o aviso que eu deixo é que se automaticamente o jeito que a coisa está em nível de ataque, você vai perder a tua conta se você não fizer isso. Ou que você não tenha nada que realmente você possa perder lá de dentro, para fazer uma nova do zero e utilizar os serviços de segurança que estão lá. Então você pode ver que hoje investem-se trilhões de... Não é à toa, né? Não é à toa. Não é à toa. Então são ferramentas criadas, mas você tem que saber utilizar essas ferramentas em seu proveito, né? E é isso que atualizar o antivírus, como isso? Atualizar o antivírus, ter as últimas atualizações aí vamos dizer aí do Windows, né? Mas também do Mac, pode ter, tem que estar com tudo a parte de segurança, um firewall na sua empresa ou um acesso, um roteador bom na sua casa que tenha camadas de segurança para que essa internet chegue e ela seja filtrada por portas, pelo menos, né? Só realmente as portas que você usa que funcione. Então, o recado que eu deixo é sempre você procurar uma consultoria especializada no assunto que possa te orientar a seguir diretrizes de segurança. Muito bem. Bem, agradeço a presença de vocês, o tempo de vocês, esse bate-papo fluiu de uma maneira tão rápida. A gente está aí alguns minutos e não se deu conta disso. Obviamente a gente vai ter outros bate-papos, porque tem muita coisa, tem muita pergunta aqui. Né? Considerações finais, Paulo Sérgio, para quem nos ouve. Olha, pessoal, todos vocês que estão nos ouvindo, que participaram, que nos deu a oportunidade de ouvir a gente aqui,
Continue acessando nosso canal, continue buscando as informações para que você possa a cada dia, principalmente na nossa área, né, buscar informações para que você possa fazer verdadeiramente uma prevenção de uma forma com custo baixo, né, atendendo às suas necessidades e com bastante satisfação. Quero agradecer Júlio aqui, ó, por esse bate-papo legal. Foi muito bom estar aqui nesse canal, a gente poder estar conversando e batendo esse papo descontraído, apesar de ser preponderante, né? Sério e relevante para a sua segurança. Legal, obrigado, gente. Considerações, Leandro? Galera, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Peço para vocês se inscreverem, deixarem um like lá e compartilhar esse conteúdo se te atingiu de alguma relevância, né? Sim. E sigam a gente nas nossas redes sociais, @Leandro D'Andrea. Olha! Garra Sistema de Segurança. Garra Sistema de Segurança. Estamos aí, gente. Esperamos que tenha fluído naturalmente. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Siga-nos nos próximos vídeos, pois nós vamos estar fazendo várias outras séries, principalmente da parte digital e também da parte patrimonial. Um grande abraço a todos e até mais.